Alô, muito boa tarde para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Falando de Copa. Vamos transmitir ao vivo a partir de agora a convocação da seleção brasileira. Quem serão os nossos representantes na Rússia? Comigo, mais uma vez, o comentarista Fábio Salgueiro. Boa tarde, Salgueiro. A partir de agora, oficialmente, começamos a entrar no clima da Copa do Mundo aqui na Rádio Futebol Clube. Boa tarde, Salgueiro. Boa tarde, Carlos Lima. Um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes. Que clima gostoso, né? Clima de Copa do Mundo. É impressionante como é diferente, é contagiante. E já estamos respirando a Rússia, né? Copa da Rússia, em que o Brasil vai entrar como favorito. E vamos saber quais são os eleitos do Tite. Nós temos os nossos, mas agora tem que saber os do Tite, né, Lima? É a lista dele que conta, né? Bom, eu tenho alguns números aqui, Salgueiro, do professor Tite, o Adenor Bach. Aliás, nas eliminatórias, o Brasil começou com o Dunga, né? Com o Dunga, foram 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota. O Brasil marcou 11 gols e tomou 7. Essa foi a chamada Era Dunga. Aí o Tite assumiu na 7ª rodada e conseguiu números impressionantes. 8 jogos, 8 vitórias. Agora anote aí, Salgueiro. 24 gols marcados e só 2 sofridos. Foi uma campanha espetacular do Brasil nas eliminatórias a partir do momento em que o Tite assumiu. O Tite já dirigiu o Brasil 19 vezes, né? Agora a gente vai contar também os amistosos, né? O Brasil ganhou 15, empatou 13 e só perdeu um jogo contra a Argentina, né? Também um amistoso que foi um tour que o Brasil fez ali pela Austrália. Ele ganhou da Austrália de 3-0 e perdeu da Argentina por 1-0. Foram 42 gols marcados e 5 sofridos. Nos outros jogos, né, o Brasil acabou ganhando, né, da Alemanha por 1-0, empatou 0-0 com a Inglaterra, o Brasil ganhou de 3-0 da Rússia em território russo, enfim, foram números muito interessantes do Tite até agora, o que nos leva a crer, né, que o Brasil fará uma boa campanha. Se vai ser campeão do mundo, a gente não sabe, né, Salgueiro? Mas que o Brasil, pelo menos dessa vez, entra forte, entra. Entra forte, entra como favorito, a camisa pesa muito, é um torneio de tiro curto, o Brasil com o Dunga era um, com o Tite a outra, e você vê como são as coisas, né, Lima? Como o comando faz a diferença. Se você pegar o time do Tite pro time do Dunga, mudou o quê? 10%, 15%, a base é a mesma e é outro time, tem outra pegada, tem outro espírito, enfim. O Tite com o seu lado, não só tático, mas o seu lado principalmente psicólogo, né, que gosta de trabalhar o emocional, ele mudou realmente a seleção brasileira da água para o vinho e fez uma coisa que foi importantíssima, viu, Lima? Ele resgatou a confiança e a vontade do torcedor brasileiro de torcer pela seleção brasileira. Uma vontade que eu, particularmente, admito que eu não tinha vontade alguma de assistir os jogos da seleção do Dunga, porque eram jogos muito ruins e o Dunga realmente levava a coisa sempre para o lado pessimista da coisa, aquele lado pesado. Com o Tite, não. O Tite é olho no olho, é empatia, é realmente comprometimento, e ele trouxe isso tudo para a seleção e realmente ele tem um time nas mãos hoje, tem uma base forte nas mãos também. Bom, vamos lá então, porque daqui a pouco o Tite vai convocar, a gente tem que falar antes, né? Goleiros, para mim irão Alisson, Ederson e Cássio. Foram convocados também pelo Tite, né, durante todo esse tempo, o Diego Alves, o Marcelo Groi, o Neto, o Everton, Danilo Fernandes e o Muralha. Mas eu fico com os 3 primeiros, Salgueiro. Eu também estou com você. Voto com o relator, vou nessa. Tá em moda isso, né? Vamos tá lá. em moda. Os laterais que foram convocados até hoje, Daniel Alves já está fora, infelizmente, pela contusão. Fagner, Danilo, Rafinha e o Marcos Rocha foi naquele jogo contra a Colômbia, né? Em função do acidente da Chapecoense e tal. Para mim aqui, existe uma dúvida entre Fagner,
Não, o Fagner não, mas entre o Rafinha e o Danilo. Embora eu goste mais do Danilo, eu acho, não sei, aí é uma opinião, um feeling, vamos dizer assim, eu acho que o Tite vai levar o Rafinha. Olha, Lima, eu vou diferente. Eu acho que ele vai de Danilo, porque o Tite ele é muito observador e eu acho que ele tem visto que o Rafinha não está legal, né? As duas partidas contra o Real Madrid pelo Bayern de Munique mostrou um Rafinha realmente que tem problema sério, realmente falhou em alguns jogos, assim como o Daniel Alves tinha problemas defensivos também, mas o Daniel Alves tinha uma ascendência perante um grupo, era um cara realmente experiente de seleção brasileira, de Copa do Mundo, então eu acho que todo o pacote estava a favor do Daniel Alves. Mas eu acho que nessa daí ele vai apostar no Danilo, que também tem seus problemas, mas a lateral direita é uma síndrome da seleção brasileira e não é de hoje, né? A seleção brasileira sofre com cortes na lateral direita, com problemas na lateral direita, que realmente é mais ou menos uma síndrome, mais ou menos uma maldição da lateral direita. Mas enfim, eu acho que aí vai o Fagner e o Danilo. É a minha aposta. Depois o capitão Cafu, em 2002, a lateral direita do Brasil nunca mais foi a mesma, né? Zagueiros, até hoje ele convocou Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, Gil, Rodrigo Caio, Gemerson, Davi Luiz, Jeromel, Luan e Vitor Hugo. Para mim, irão Marquinhos, Thiago Silva, Miranda e Jeromel do Grêmio. Assina embaixo, é isso aí. Então vamos lá. Laterais pela esquerda. Marcelo, Felipe Luiz, Alexandro, Jorge, Fábio Santos e Ismaile. Para mim, Marcelo e Felipe Luiz. Se bem que muita gente está apostando em Marcelo e Alexandro. Você vai. Então, eu acho, Lima, que vai o Marcelo e o Felipe Luiz. Tá. Eu levaria o Alexandro. Eu gosto mais do Alexandro. O Felipe Luiz é um cara mais experiente, mais experimentado. Já disputou Copa do Mundo, então se você for avaliar pela experiência, você tem um cara realmente no banco que vai dar conta do recado. Agora, eu gosto mais do Alexandre, eu levaria o Alexandre. Volantes, a relação aqui de quem já foi chamado pelo Tite. Paulinho, Casemiro, Fernandinho, Fred, Arthur, Rafael Carioca, Henrique, William Arão e Wallace. É claro que alguns aqui foram convocados por causa daquele jogo com a Colômbia, né? E foi só ali porque o Tite fez uma convocação apenas de jogadores que atuavam no Brasil. Então, evidentemente, esses aí estão fora de qualquer possibilidade. Para mim, acho que para você também, né? Paulinho, Casemiro e Fernandinho. Eu não gosto do Fernandinho, você também não, mas o Tite gosta, né, Salgueiro? E vai o Fernandinho também. Na verdade, o Fernandinho é um dos nomes aí que para mim estão garantidos, e aí é uma predileção de cada um, né? No meu time ele não jogaria, não faria nem parte do banco, eu não vejo toda essa bola para ele. Agora, como nós estamos nessa linha realmente de opinar e de tentar acertar ao máximo aí o que passa na cabeça do Tite, eu acho que vão esses três volantes sim. Existe a possibilidade de um quarto volante, e aí a dúvida seria entre o Fred, né, que está no Shakhtar Donetsk, ex-jogador do Internacional, e o Arthur, do Grêmio. Qual dos dois você escolheria nesse caso? Olha, Lima, o Fred ele é muito mais experiente, né? O Fred é muito mais experiente e ele tem uma coisa que é muito legal na seleção brasileira, que tem com o Neymar, mas teria com outro jogador, que é o tal da bola parada. A gente acompanhou o Fred na Champions, e ele fez, inclusive, num dos jogos, ele fez um golaço de falta, né? No Alisson. Então... Oi? No Alisson. No Alisson. Bem lembrado, sem dúvida. Então, aí vai também, eu acho que o Fred está na frente, mas aí vai uma predileção minha. Eu levava o Arthur, porque eu acho que o técnico da seleção brasileira ele tem que ter esse cuidado. Não só de escolher os melhores na concepção dele, mas de preparar o elenco para a próxima Copa do Mundo. Mais ou menos como o Parreira e Zagallo fizeram em 94. Levaram o Ronaldo com 17 anos e o Ronaldo já começou a viver o espírito da seleção brasileira em 94. Eu acho que ele poderia fazer isso com o Arthur. Bom, eu também levaria o Arthur, mas acho que o Tite leva o Fred por ter experiência internacional, por disputar Champions, aquela coisa toda, né? Bom, meias, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William, Juliano, Lucas Lima, Diego, Rodriguinho, Oscar, Gustavo Scarpa, Camilo e Anderson Talisca. Desses todos aqui, para mim, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William e Juliano. O que você acha, Salgueiro? O Juliano, pelo o número de vezes que ele foi convocado, foram 7 em 10.
Você falou de quem? Renato Augusto, Felipe Coutinho, William e Juliano. O Juliano, Sim. mais pelo número de vezes que ele foi convocado do que propriamente pela bola que ele joga. Eu não sou muito fã dele, não, mas acho que o Tite é, né? O Tite é. O Tite tem dois caras aí na seleção brasileira que ele gosta muito, que é o Juliano e o Tyson. A gente sabe que, em especial, os gaúchos eles são muito fiéis, né? Nessas relações, assim, realmente que eles já tiveram relações vitoriosas no passado. Eu acho que nas últimas convocações, Lima abriu um pouco o leque, isso que me deixa um pouco mais assim. Mas eu acredito que se for bancar a lista definitiva mesmo, a lista que vai direto para a Copa, vai estar o Juliano, e aí ele poderia brigar o Rodriguinho. Acho que o Rodriguinho vai estar na lista final dos 35. Atacantes, Gabriel Jesus, Neymar, Roberto Firmino, Douglas Costa, Tyson, Diego Souza, Luan, Dudu, Diego Tardelli, Robinho, Gabigol e William José. Essa rapaziada toda aqui, na minha opinião, o Tite vai convocar o Gabriel Jesus, o Neymar, o Firmino, e aí fica uma dúvida entre o Douglas Costa e o Tyson, porque ele é apaixonado pelo Tyson, né? Então, mas os outros três não tem dúvida nenhuma, né? Neymar, Gabriel Jesus e Firmino, né, Salgueiro? Aí não dá para discutir, né? Olha, Lima, eu acho que inclusive aí intocável nesse ataque também está o Douglas Costa. Eu acho que o Tyson não vai brigar com o Douglas Costa, e não, até porque também a temporada do Douglas Costa na Juventus não pode deixar ele entre os 35, não deixar na lista definitiva, né? Eu acredito que seria bizarro isso. Então, sinceramente, eu acredito que serão mesmo esses jogadores citados por você, mais o Douglas Costa. Bom, nesse momento, o Edu Gaspar já está falando, ele que é o coordenador, né, de seleções da CBF. Imagino eu que ele vai passar para o Tite. Vamos ouvir o Edu. Antes do nosso primeiro jogo, nosso início da Copa do Mundo, dividimos esses 27 dias em 3 períodos, entendendo ser importante dividir um pouco esse período para não ter o cansaço de estar o dia a dia no mesmo ambiente, né? E cada vez mais que os atletas possam se sentir confortável. Por isso foi escolhido nós estarmos no primeiro momento na Granja Comari, que é a nossa casa, onde hoje temos uma grandíssima infraestrutura, grandíssimas condições de trabalho, e logo, inclusive, nós vamos estar apresentando para vocês mais uma novidade com o nosso centro de excelência, que estaremos juntos mostrando aos senhores também. Bom, enquanto o Edu fala, ô Salgueiro, eu mostro aqui a sequência da seleção brasileira, né? Depois da convocação de hoje, né? Hoje serão convocados os 23. Existem mais 12 jogadores que serão convocados para compor aquela lista de 35, e essa lista vai ser o complemento até o dia 4 de junho, né? O Tite vai divulgar, mas não vai divulgar hoje. E aí é o seguinte, dia 21 de maio, a apresentação dos primeiros jogadores, dia 27, viagem para Londres e começam os primeiros treinamentos. Aí no dia 3 de junho, em Liverpool, Croácia e Brasil, aquele amistoso, porque o Brasil vai enfrentar a Sérvia na Copa do Mundo e a Croácia é da mesma escola. E depois, uma semana depois, no dia 10, em Viena, Áustria e Brasil, porque o Brasil vai enfrentar a Suíça, então a Áustria tem uma escola parecida com a Suíça. Dia 11 de junho, início da preparação, aí o Brasil já estará em Sochi, né, em território russo, e será lá a base do Brasil, embora o Brasil não dispute nenhuma partida em Sochi, mas a base do Brasil será lá, a concentração será lá, os treinamentos também. E aí, no dia 17, a estreia, né, em Rostov contra a Suíça. Depois, no dia 22, em São Petersburgo, contra a Costa Rica. E o terceiro jogo, no dia 27, em Moscou, no campo do Spartak. Não será no Luzhniki Stadium, que é o principal estádio da capital russa, Sérvia e Brasil. Tomara que o Brasil já chegue nessa partida classificado. Então, essa, Salgueiro, é a programação da seleção brasileira a partir da convocação de hoje. Inclusive, uma informação que nós temos, já obtendo de pessoas próximas da seleção brasileira, é que o esquema da seleção vai ser muito mais fechado do que nas últimas Copas. Vai haver uma blindagem para não ter oba-oba, não ter realmente o assédio muito da torcida.
Eu só acho que aí tem que ter um meio termo e eu gostaria, sinceramente, que o Tite usasse de toda a sua sensibilidade. Porque a gente viu que quando a seleção se fechou muito, espanou, e quando abriu muito, virou realmente uma bagunça e espanou também. Eu acho que aí é legal ter a sensibilidade, deixar os jogadores à vontade, a imprensa trabalhar, não precisa ser aquele esquema que tinha com o Dunga, realmente, que, sabe, jogador se sentia aprisionado, se sentia com medo de falar com o jornalista. Eu acho que o Tite, ele condiciona muito bem as coisas com relação ainda, assim, dessa forma, usando o seu lado realmente de psicólogo, de querer tratar bem as pessoas, de chamar para si a responsabilidade, e mesmo com os jornalistas, ele trata muito dessa forma, né, do olho no olho, por isso que ele tem o respeito de todos. Então eu acho que é legal ter o equilíbrio, porque você já cobriu muito a seleção brasileira, Lima. Salgueiro, a seleção brasileira se fechou demais. Né? Salgueiro, o Tite vai começar a falar. Vamos ouvir o Tite. Vamos ouvir o Tite, porque agora ele vai divulgar a lista. Né? Cássio, Corinthians. Ederson, Manchester City. Então os goleiros são aqueles. Defensores. Ederson, Alisson, Danilo, Cássio. Manchester City. Jeromel, Grêmio. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Fagner, Corinthians. Thiago Silva, PSG. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid. Fernandinho, Manchester City. Fred, Shakhtar Donetsk. Paulinho, Barcelona. Felipe Coutinho, Barcelona. Renato Augusto, Beijing. Tá boa a velocidade assim? William, Chelsea. Atacantes: Douglas Costa, Juventus. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Neymar Júnior, PSG. Tyson, Shakhtar. Bom, então o que eu percebi aí, Salgueiro, foi um zagueiro a menos, ele não falou o nome do Jeromel. Esse nome e veículo antes da pergunta. E um atacante a mais, né, Salgueiro? Ô, Lima. Oi. Eu ouvi o Jeromel, será que a gente fez confusão? Ah, não, então só se eu fiz confusão. Não, peraí, então, porque é o seguinte, nós acertamos praticamente a lista inteira, né? A única coisa é que o Tyson entrou aí, um atacante a mais, eu acho que ele levou alguém a menos, né? Não, é que realmente, eu acho que ele convocou um zagueiro a menos e um atacante a mais. Então pode ser que eu ouvi o Jeromel, só estou ficando louco, sinceramente, porque a tensão é tão grande da ansiedade. Vamos ver aqui, vamos monitorar. Uhum. Eu vou. É o seguinte, Salgueiro, a imagem da convocação, ela, à medida em que o Tite foi falando, né, a imagem foi sendo projetada. Então, eu voltei a imagem aqui e a gente vai de novo falar jogador por jogador. Então, o Jeromel foi sim. Então, já estou aqui. Vamos lá então. Eu vou até repetir, eu vou até voltar, eu tenho esse recurso aqui. Eu vou voltar o momento em que o Tite começou a dar a convocação da seleção brasileira, né? Então vamos lá, vamos ouvir o Tite de novo. Atenção, o Edu estava anunciando e tal. Por isso, passo a palavra. Então vamos lá, o Tite vai repetir para a gente aqui. Boa tarde. Respaldado, seguro e com uma expectativa muito grande, tal qual uma série de vocês, mas vamos direto. Goleiros: Alisson, Roma. Cássio, Corinthians. Ederson, Manchester City. Defensores: Danilo, Manchester City. Jeromel, Grêmio. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Fagner, Corinthians. Thiago Silva, PSG.
Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid. Fernandinho, Manchester City. Fred, Shakhtar Donetsk. Paulinho, Barcelona. Felipe Coutinho, Barcelona. Renato Augusto, Beijing. Tá boa a velocidade assim? William, Chelsea. Atacantes: Douglas Costa, Juventus. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Neymar Júnior, PSG. Tyson, Shakhtar. É o seguinte, Salgueiro, aonde eu me perdi aqui nas minhas contas é que, na realidade, a gente estava contando com o Juliano, né? Mas no lugar do Juliano, ele convocou o Fred. Então, o Fred entrou aí, né, como mais um volante. Então, ele, em vez de convocar mais um meia, ele convocou mais um volante. Se bem que o Fred também é aquele volante meia, né? Então, aí fechou a conta. Eu confesso que na hora eu não tinha escutado o nome do Jeromel, né? Foi falha minha, mas tá aí o Jeromel. Então, de tudo aquilo que a gente conversou antes, eu errei apenas o Danilo, porque eu achei que ele fosse levar o Rafinha, mas a gente acabou acertando o Fred, né? Eu e você falamos o seguinte: levaríamos o Arthur, mas pela experiência internacional, o Tite levaria o Fred. E levou mesmo, né, Salgueiro? É verdade, nós acertamos o Fred e eu acabei errando no Tyson, porque a gente projetou apenas 4 atacantes de frente, né? E aí ele acabou levando o Tyson também, né? Exatamente. Um a mais, mas aí bate com aquilo que a gente falou, né, Lima? Que o Tite não ia fazer nenhuma ousadia, ele ia ser pragmático, ele ia ser conservador com as suas convicções e o que ele vinha fazendo na seleção brasileira, né? Então, realmente, ele manteve mais ou menos a base e fica muito claro também que ele optou pela experiência, né, Lima? Sem dúvida. Você escalaria na lateral direita, para começar a Copa, o Danilo ou o Fagner? Eu escalaria o Danilo. Ok. Bom, na lateral esquerda é o Marcelo, a zaga deve ser mesmo o Marquinhos e o Miranda, né? Aí o meio de campo com o Paulinho, o Casemiro, Renato Augusto, você acha ou não? Felipe Coutinho, eu acho né? que vai o Casemiro, o Paulinho, você falou agora? Paulinho, Casemiro, Felipe Coutinho. Isso, o Felipe Coutinho e o William. E aí na frente, Neymar e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Você não... E agora eu tô achando, sinceramente, eu tô com uma dúvida na zaga aí. Eu não sei não se pelos últimos amistosos ele não começa com o Thiago Silva e o Miranda, apesar que o Marquinhos sempre foi titular com ele praticamente as eliminatórias inteiras, né? Pode ser que o Miranda, aliás, que o Thiago Silva ganhe a posição do Marquinhos. Eu concordo com você, né? Concordo plenamente. Vamos ouvir mais um pouquinho do Tite, né? Antes da gente encerrar aqui, porque a intenção era justamente mostrar a convocação. Vamos ouvir Lima. Oi. Só me tira uma dúvida, só a sua opinião. Você perguntou para mim, eu queria saber de você também. Com quem que você saía no lateral direito? Eu sairia também com o Danilo. Eu acho que o Danilo, pela experiência internacional, embora ele não esteja jogando na lateral no time do City, né? Mas eu sairia com ele, porque o Fagner é muito verde. Então, tudo bem, ele jogou na Europa também, mas ultimamente ele está com os vícios do futebol brasileiro. Acho o Wagner um bom reserva, né? Então eu sairia com o Danilo também. Vamos ver o que o Tite está falando agora. Eu não vou responder. Ele perguntou uma coisa. A segunda Ele falou que a primeira ele não ia responder, né? Vamos ver a segunda. Procura essa versatilidade e essa ideia, um modelo de jogo, uma forma de atuar. Essa pergunta ela é abrangente, ela entra na parte tática. Eu vou responder na parte tática. Nós gostamos de construir com saído jogando, com triangulações curtas. Um jogador que tem essa capacidade. O meio-campo e a segunda parte do campo, ela é de criação, de construção. Por vezes mais vertical ou mais tocada, e aliás, a composição do meio-campo, que ela é a essência fundamental, que ele saiba jogar nesse setor, o que tenha características e qualidades para jogar nesse setor. Na terceira parte do campo, na parte ofensiva, que ele seja agressivo, que tenha velocidade, que tenha 1 contra 1, que tenha boa finalização. Esses atributos. E a modelo da equipe, ele marca hora alto, hora médio e hora baixo.
E o único momento de escolha, se ele pode marcar alto ou voltar, é o tiro de meta e a bola parada. Nos demais, a bola é que determina a compactação. É a bola que determina a marcação. Pergunta tática, a resposta tática. Então, atleta que tenha mais ou menos o que trabalhe dentro desse perfil. Dentro disso que o Tite acabou de falar, Salgueiro, ele convocou os jogadores certos? Eu acredito que sim, né? Bate com o discurso, né? A convicção que ele tem. O Tite, ele tenta ser justo, e essa justiça é muito complicada quando envolve a seleção brasileira, porque causa muito polêmica, mas se você for ver o trabalho dele executado durante as eliminatórias e tudo que ele tem sobre futebol, e trazendo essa experiência dele também para os clubes onde ele trabalhou, realmente eu acho que a convocação bate mais ou menos com o discurso dele, sem dúvida. Então tá bom, Salgueiro. Obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez ao vivo na Rádio Futebol Clube, e toda a repercussão, mais detalhes, mais trechos da coletiva do Tite, aquilo que ele está explicando neste momento para os jornalistas que estão no Rio de Janeiro acompanhando a convocação do Brasil. Tudo isso você vai ter logo mais no Upgrade a partir das 7h. Hoje um Upgrade especial dedicado à seleção brasileira, né? E só como um último detalhe aqui, que tem a ver não com a seleção brasileira, né, mas tem a ver com o futebol europeu e com o Neymar, entendeu? Thomas Tuchel, ex-técnico do Borussia Dortmund, é o novo treinador do Paris Saint-Germain. Então, se o Neymar continuar no PSG, terá um alemão no comando, viu, Salgueiro? Só que eu acho que ele vai acabar se mandando para o Real Madrid depois da Copa. Olha, Lima, belo nome, viu? Belo nome. O PSG buscou um cara realmente bem diferente do Unai Emery. Realmente eu gosto muito do Tuchel, até porque eu cobri muitos jogos do campeonato alemão, da Bundesliga há alguns anos, então eu acompanhei de perto esse treinador. Acho que pode dar realmente uma boa liga no comando do PSG, mas o meu feeling é o seu feeling também. Eu acho que ele não vai na próxima temporada comandar o Neymar, não, infelizmente, porque, olha, o Neymar tinha por obrigação moral e obrigação profissional seguir no PSG, que fez um esforço tremendo para contratá-lo, e a gente sabe que o futebol é um grande negócio, mas ele não correspondeu ainda às expectativas e poderia ficar mais um tempo no clube francês. Sem dúvida nenhuma. Então, para quem sintonizou agora, só para a gente confirmar a convocação do Tite: Alisson, Ederson e Cássio são os goleiros. Danilo, Fagner, Marcelo e Felipe Luiz, os laterais. Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Jeromel, os zagueiros. Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Fred, Felipe Coutinho são jogadores de meios, e também o Williams pode botar nessa conta aí. Mais à frente, Neymar, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Taison. Esta a lista do Tite para a Copa do Mundo 2018. Grande abraço, meu caro Fábio Salgueiro. Até mais, Lima. Portanto, você acompanhou ao vivo aqui na Rádio Futebol Clube, dentro do programa Falando de Copa, a convocação da seleção brasileira. A qualquer momento tem Click Time atualizando as últimas notícias do esporte. E logo mais às 7h, um upgrade especial falando muito sobre seleção brasileira. Portanto, fique ligado. Rádio Futebol Clube. Aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.